Caroço de algodão pode ganhar espaço na China e potencializar o faturamento dos cotonicultores brasileiros. Vamos trazer mais detalhes para você com os comentários de Lício Pena, da Amipa. Mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, compartilhe nossos vídeos, dá o seu joinha, salve o vídeo e também, é claro, deixe o seu comentário. Vou ficar esperando você. Mercado Agrícola. Desde o início deste ano 2025, os preços internos do algodão em pluma operam acima da paridade de exportação, conforme apontam levantamentos do CEPEA. De acordo com o Centro de Pesquisas, neste começo de maio, os valores da pluma seguem em alta, ao passo que os internacionais estão enfraquecidos. Nesse cenário, a vantagem doméstica sobre a externa tem se ampliado. O indicador CEPEA-Exalc, com pagamento em 8 dias, abriu a semana do dia 12 no maior patamar nominal desde abril de 2023. A média da parcial deste mês está 13% acima da paridade, sendo a maior vantagem desde fevereiro de 2023. O suporte aos valores domésticos vem da limitação do estoque de passagem de algodão em pluma da temporada 2023-24 no Brasil e da posição firme dos vendedores. A semana de 12 a 16 de maio foi de pouco impacto global para o mercado do algodão. Muitos esperavam que o acordo entre China e Estados Unidos pudesse atingir diretamente a pluma, mas o cenário não se confirmou. O diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, Amipa, Lício Pena, destaca que o movimento que pode beneficiar o Brasil é a volta do fornecimento da fibra aos Estados Unidos por parte da China. Dessa forma, os chineses teriam que se reabastecer com a pluma brasileira. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a Amipa. Vamos falar sobre os destaques da semana de 12 a 16 de maio do mundo do algodão. São informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do ProAlminas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. O acordo provisório anunciado entre Estados Unidos e China durante a semana impulsionou o mercado de ações, mas ainda não impactou nas cotações do algodão. Na semana também tivemos a divulgação pelo USDA dos primeiros números da safra 25/26. Estes são os destaques da semana. Algodão Bolsa de Nova York, contrato julho 25 fechou na quinta, dia 15 de maio, cotado a 65,43 centes de dólar por libra-peso, uma queda de 1,9%. Contrato dezembro 25 fechou em 68,18 centes de dólar por libra-peso, uma queda de 0,8%. O basis médio do algodão brasileiro posto leste da Ásia ficou em 927 pontos para embarque maio-junho de 2025, isso para um algodão 31,3, padrão 36. Vamos falar agora sobre o principal destaque da semana, o acordo entre Estados Unidos e China. Bem, o acordo provisório entre Estados Unidos e China, por enquanto, não impactou positivamente as cotações de algodão, mas é encarado pelos analistas como um bom sinal e já permite a retomada, ainda que a passos lentos, de exportação de têxteis chineses para os Estados Unidos. Ou seja, o primeiro reflexo indireto que poderia favorecer o Brasil seria a retomada das compras em maior escala do maior mercado consumidor de têxteis, os Estados Unidos. A China vendendo mais têxteis manufaturados aos Estados Unidos poderá aquecer sua economia e demandar importação por parte da China de mais algodão. Aí entraria o Brasil. Vamos observar atentamente essa retomada dos negócios pós esse acordo temporário. Outro fator de alta para os preços do algodão foi a divulgação pelo USDA, durante a semana, dos primeiros números de oferta e demanda mundial para o ciclo comercial 25/26. Os números do relatório mostram um equilíbrio entre produção e consumo, bem diferente do ciclo anterior, a safra 24/25, quando a produção superou a demanda em quase 1 milhão de toneladas. Mas, por outro lado,
a desconfiança no mundo ainda existe. Há muitas incertezas com relação a esse tarifaço iniciado pelos Estados Unidos. Isso torna os compradores em todo o mundo ainda mais cautelosos, à espera de negociações e de acordos entre os governos. Outra notícia que impactou nas cotações do algodão foram as chuvas que caíram no cinturão de plantio de algodão nos Estados Unidos. Apesar do bom momento climático nos Estados Unidos, ainda será necessário muita umidade durante o ciclo da cultura para consolidar uma boa produção de algodão nos Estados Unidos. Agora vamos debruçar sobre os números do relatório do USDA, que são nosso segundo destaque da semana. No primeiro relatório do USDA para a safra 25-26, a previsão é de uma produção mundial de 25.650.000 toneladas de algodão, uma queda de 2,69% frente ao ciclo 24/25. A queda de quase 3% é explicada com a previsão de redução de 9,37% da produção nessa próxima safra chinesa. A Austrália também deve reduzir seu número para o próximo ciclo, com uma queda em torno de 26%. Ainda na safra 25-26, quanto ao consumo, o USDA fez uma projeção de 25.710.000 toneladas. Isso significa um aumento de 1,20% em relação à safra passada. A China destoa dos principais consumidores mundiais, com previsão de queda de 1,35%. Já a exportação de algodão foi estimada pelo USDA em 9.760.000 toneladas. Ou seja, o comércio mundial de algodão, o que vai ser exportado, somado, ficaria aí próximo de 10 milhões de toneladas. Isso equivale a um incremento de 5,59% no ano. Destaque para a China, que com previsão de importação de 1.520.000 toneladas, e a Turquia, que vem crescendo e mantém uma previsão aí, aponta uma previsão de 1 milhão, acima de 1 milhão de toneladas. Tem previsão de queda também, mas só no Paquistão, com redução de 13,8% em suas compras de algodão. Então o Paquistão deve chegar aí a 1.090.000 toneladas. Segundo o USDA, o Brasil segue como principal exportador mundial, com estimativas para o ciclo 25/26 de 3.050.000 toneladas, um incremento de 8,51%, ou seja, o Brasil responde por 30% do algodão comercializado no mundo. Em seguida estão os Estados Unidos, com 2.720.000 toneladas, e os Estados Unidos também cresce 12,7%, segundo o USDA. Lício Pena segue falando sobre os negócios envolvendo o mercado do algodão pelo mundo, com destaque para a agenda brasileira cumprida na China. Por lá, um novo horizonte se cria para o cotonicultor brasileiro. Os chineses se mostraram dispostos a comprar o farelo do algodão, produto que normalmente é comercializado apenas internamente pelos brasileiros. Caso o acordo se confirme, o caroço do algodão, do qual é feito o farelo, pode representar uma nova fonte de lucro para a produção nacional. Agora aquele giro de informações, principalmente nos nossos principais clientes pela Ásia. Começando pelo segundo maior comprador do algodão brasileiro, o Vietnã. Em abril, o Vietnã importou 170.020 toneladas de algodão. Isso equivale a um aumento de 11% em relação ao mês anterior. E aumento de 28% em comparação com abril de 2024. Os Estados Unidos responderam por 56% desse total e o Brasil por 30%. Na temporada 24/25, o total acumulado de importação de algodão pelo Vietnã está em 1.270.000 toneladas, dos quais o algodão brasileiro responde por 35% desse volume e o norte-americano por 28%. Em Bangladesh, o volume de algodão importado em abril foi de 148.449 toneladas, um aumento de 12% em relação ao abril de 2024. O Brasil foi o segundo maior fornecedor, respondendo por 26% desse total. No acumulado da temporada 24/25, o total de algodão importado por Bangladesh está em 1.250.000 toneladas. Isso equivale ao incremento de 16%
em relação à temporada anterior, 23/24. A zona do franco africano, os países africanos que produzem algodão, forneceu 40% desse total e o Brasil 23%. Agora vamos aproveitar para divulgar informações fresquinhas, vindas da China, devido à presença na semana de comitiva de produtores brasileiros, acompanhando a agenda oficial do governo brasileiro na China. Vamos destacar os principais pontos levantados pelos nossos colegas produtores brasileiros durante essa viagem à China. A presença do alto escalão do governo brasileiro foi muito bem recebida pelos chineses. Em um momento de tensão entre China e Estados Unidos, a presença brasileira foi vista como um gesto de boa vontade e parceria. Após o acordo provisório de 90 dias entre China e Estados Unidos, as tarifas sobre produtos chineses exportados para os Estados Unidos foram reduzidas para 30%. E produtos americanos exportados para a China foram taxados em apenas 10%. No entanto, há algumas exceções entre os produtos comercializados entre os dois países. E o algodão é um deles. O algodão americano ficou sujeito a uma tarifa de até 25%. Isso significa que, tecnicamente, ainda é possível a China comprar algodão dos Estados Unidos nesse período, mas os preços continuam impactados por essa tarifa. Bom para o algodão brasileiro. Nesse cenário, o algodão brasileiro segue sendo visto pelos chineses como uma alternativa confiável e estratégica. Os clientes industriais têxteis da China demonstraram grande apreço pelo engajamento contínuo do Brasil e reafirmaram o interesse em manter e até mesmo ampliar a cooperação com os produtores e exportadores brasileiros. A percepção vindo da China é que a demanda no momento é estável. Um fator importante neste caso é a safra doméstica. A China colheu cerca de 7 milhões de toneladas na safra 24/25. Com isso, garante o abastecimento local pelos próximos meses. Mas, apesar da última boa safra chinesa, ainda há bastante interesse por algodão internacional. Primeiro, devido a questões de qualidade. E segundo, devido às restrições do algodão produzido em Xinjiang. A China não pode vender, por exemplo, o algodão chinês produzido em Xinjiang, que responde por 90% da produção chinesa. Ela não pode vender produtos manufaturados feitos com esse algodão para os Estados Unidos e para alguns países da Europa, que mantêm restrições de algodão vindo de Xinjiang. Isso devido a trabalho análogo a escravo, trabalho infantil e outros problemas que a China tem por lá. Um gargalo crítico no momento é o sistema de cotas de importação da China. Anualmente, o governo chinês emite 894 mil toneladas de cota automática, com tarifa reduzida. E, tradicionalmente, libera uma cota adicional ainda, com uma tarifa flexível, isso mais ou menos no meio do ano. Algumas empresas chinesas ainda possuem saldo de cota automática, com a tarifa reduzida, mas outras já esgotaram seus volumes. Isso vem impactando diretamente as exportações brasileiras. Em abril, o Brasil embarcou apenas 12 mil toneladas para a China, o volume mensal mais baixo desde junho de 2023. A Associação Brasileira tem reforçado, junto às autoridades chinesas, por meio de canais diplomáticos e técnicos, a importância de liberar cotas adicionais o quanto antes, para garantir continuidade do fluxo das exportações. Uma boa notícia é a aprovação pela China da importação de farelo de algodão do Brasil. Isso é fantástico, pois empresas brasileiras, esmagadoras de caroço, agora podem vender o farelo para a China. Apesar da exportação direta para a China do próprio caroço, ainda não está autorizado. A demanda maior pelo farelo de algodão brasileiro, por outro lado, poderá aquecer os negócios de caroço para os produtores brasileiros no Brasil, A comitiva brasileira, durante essa viagem à China, tratou desta questão de liberação também do caroço. Aí sim, o produtor brasileiro poderá exportar para a China o subproduto da colheita do algodão. O processo de autorização já foi solicitado oficialmente e está em andamento. Vamos aguardar essa autorização com atenção. Vejam bem, o Brasil deverá produzir cerca de 5 milhões de toneladas de caroço de algodão na safra 24/25. Hoje, esse caroço é comercializado em sua maioria no mercado interno, principalmente para pecuaristas. Portanto, este tema é encarado pelo setor como prioridade estratégica para o produtor brasileiro obter acesso
ao gigante mercado asiático, vendendo além da pluma também o caroço de algodão para as fábricas de ração da China. Isto seria formidável para o setor do algodão brasileiro. Agora, notícias do Brasil. A última previsão de safra da Conab indicou uma produção nacional de 3 milhões e 900 mil toneladas, um aumento de 5,5% em relação ao último relatório. A área plantada foi estimada em 2 milhões e 84 mil hectares, um incremento de 7,2% no ano. As exportações. Exportações brasileiras de algodão somaram 55.100 toneladas até a segunda semana de maio. A média diária de embarque é 16% menor que no mesmo mês em 2024. E a colheita da safra 24/25 já começou no Brasil. As colheitas foram iniciadas nos estados do Paraná, São Paulo e também aqui em Minas Gerais. Aproximadamente 50% da área no Paraná e 40% da área paulista já haviam sido colhidos. Minas Gerais começou agora a colheita nos seus primeiros talhões. E vamos aos preços praticados na semana em Minas Gerais. O algodão terminou a semana precificado em R$ 153,00 a arroba de pluma. Isto para um algodão tipo 41,4, posto indústria e incluso o Ágio Pro Minas. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Todas as vezes que você demonstra generosidade, você cresce na fé. E por que isso acontece? Porque quando você recebe algo e ao invés de usar em benefício próprio, você usa para ajudar outras pessoas, você precisará depender de Deus para lhe ajudar. Quando você decide ajudar um amigo que está passando por dificuldades em pagar as contas, você terá que aprender a confiar em Deus para prover para você. Se você tem uma quantidade limitada de tempo para cumprir com seus compromissos, mas você para e decide ajudar o seu vizinho, você terá que aprender a confiar em Deus para aumentar o seu tempo e fazer as coisas funcionarem, para que você consiga, então, cumprir com os seus próprios compromissos também. A sua fé é fortalecida quando você depende de Deus nestas situações e confia nele. Você decide orar ao invés de se preocupar e espera Deus cuidar de suas necessidades. Em Filipenses 4, verso 6 diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.